dia do meu batismo foi um dos dias mais incríveis da minha vida. O dia que eu fui ordenada aqui foi um dia assim para mim maravilhoso e um dia incrível. Os dias incríveis só valem a pena quando são dias incríveis na presença de Jesus. Quando Jesus faz parte desse dia, aí sim ele se torna incrível. E eu gostaria que você acompanhasse comigo, ou abrisse a sua Bíblia aí, no livro de Marcos, no capítulo 2. Nós vamos ler aí uma história, um relato de um dia incrível na vida de algumas pessoas. Marcos capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 em diante. Podemos ler? Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando nessas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E ele se levantou e no mesmo instante, pegando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Aquela multidão que ali estava viveu um dia incrível. E eu gosto de pensar como aconteceu. Tinha uma multidão ali em volta de uma casa, Jesus no centro, pregando, falando a palavra, e aquele paralítico queria ter um encontro com Jesus. Então ele pede para os seus amigos que não mediram esforços para o levar na presença de Jesus. Então eles falam para ele: mas não tem como entrar na casa, tem muita gente, a porta tem gente, não tem como entrar, não tem como sair. E eles ali, preocupados como faria, o paralítico então fala: leva para o telhado. E eles ouviram ali o paralítico, subiram no telhado, abriram um buraco e desceram o paralítico. Jesus então diz: os seus pecados estão perdoados. Levanta-te, vai para sua casa, pega sua cama e anda. E eu fico imaginando aquelas pessoas que ali estavam, conforme o relato que nós lemos, e nós podemos tirar algumas lições daquele momento para a nossa vida. Tinham umas pessoas que estavam junto à porta e elas não entravam e nem saíam. Elas impediam a entrada do paralítico para ter com Jesus.
E uma grande lição para nós, como povo de Deus, como igreja de Deus. Jesus, Ele está aqui e muitas vezes nós estamos às portas e impedimos as pessoas de se aproximar de Jesus com o nosso mau testemunho. Muitas vezes nós afastamos as pessoas, estamos à porta, estamos indiferentes, ou muitas vezes somos aquela multidão que estava ali de repente porque ouviu falar que Jesus estava curando e estavam ali para ver o que ia acontecer, indiferentes também. Mas nós podemos aprender com aqueles 4 amigos que levaram o seu amigo até o telhado e o desceram até Jesus. E Jesus diz, ali o texto diz, e vendo-lhes a fé, eles tiveram fé. Eles sabiam que se Jesus tivesse o contato com aquele moço, ele seria curado. E eles então viveram um dia incrível. Aquele moço, aquele paralítico, ele foi curado não somente o físico, mas também o espiritual. Ele foi curado de todas as formas. E eu fico imaginando aquelas pessoas, aqueles 4 amigos, quando chegaram em casa. Nós não sabemos, mas se um era solteiro, ele chegou e falou para sua mãe: mãe, hoje eu vivi um dia incrível. Nós subimos no telhado, descemos o fulano. Um dia eu estava falando, e eu coloquei um nome aqui para o paralítico, eu chamei ele de Marcos. Ai. Posso falar, Marcos? Posso? E eu criei um nome fictício e falei Marcos. E aquele moço chegou em casa e falou para sua mãe: mãe, nós descemos o Marcos do telhado e ele foi curado, e ele que não andava agora está andando, e foi um dia incrível. Um que era casado, possivelmente, chegou e falou para a esposa: meu bem, hoje nós vivemos um dia, hoje o dia foi assim incrível. Nós descemos o Marcos pelo telhado na casa onde Jesus estava e ele foi curado. Jesus falou assim: Marcos, você está perdoado, você está curado. E o Marcos saiu andando. Pode ser que um deles, se for viúvo, poderia estar contando para o vizinho: meu vizinho Márcio, o Marcos, aquele nosso amigo, nós descemos ele pelo telhado lá e Jesus curou. Incrível! Quando nós temos um encontro ou nós falamos do que Deus faz na nossa vida, nós levamos bênçãos para as pessoas. E só complementando, depois que eu disse desse nome de Marcos, o Marcos me procurou e falou: Ivani, você contou a minha história. Marcos, que Deus seja louvado pela sua vida, viu? Você é muito especial para nós. Marcos é um amigo que trabalha conosco na associação. E como é bom falar o que Deus faz por nós. Muitas vezes os nossos dias são de dificuldades, não são dias incríveis. Mas os momentos que antecederam aquele dia para aqueles 5 homens não foram fáceis. Houve ali um conflito, tanto espiritual como também físico. Eles passaram por dificuldades para subir aquele moço no telhado. Não foi fácil. Eles tinham ali alguns interesses. E conosco também não é fácil.
nos nossos dias nós encontramos dificuldades, mas o que nós não podemos esquecer é que Deus quer tornar todos os nossos dias incríveis na presença dele. Amém. E nós vemos assim vários exemplos que nós precisamos aprender com essa história. Havia um outro grupo que estava ali naquela casa, como nós lemos no texto, os escribas e os fariseus. Eles estavam ali, chegaram mais cedo, estavam ali bem próximos de Jesus, mas eles não estavam com o coração aberto. Eles viram tudo que Jesus fez, mas eles criticaram. Como esse homem, como ele está perdoando pecados? Só Deus perdoa pecados? Criticaram. E nós precisamos tomar cuidado com as críticas na igreja. Nós podemos estar afastando as pessoas. Aquele dia tão incrível para alguns, ali o texto diz que eles glorificaram o nome de Deus. Eles saíram felizes contando o que Jesus fez, que Jesus curou, que Jesus salvou. Mas alguns não viram o dia incrível que foi aquele e criticaram. Que esse não possa ser o nosso caso. Nós temos exemplos na Bíblia de vários homens e mulheres que viveram dias incríveis, como Moisés. Moisés, ele foi desde pequenininho perseguido. Ele deixou o palácio, o conforto, tudo que ele tinha, deixou, não quis ser chamado de filho da filha do faraó, para ser um homem que libertaria o povo de Deus do Egito. Para chegar nesse dia incrível que Moisés viveu, para ele chegar neste momento, ele passou por várias dificuldades. Ele passou 40 anos cuidando de ovelhas. Ele passou por momentos difíceis da vida dele. Mas esse dia, eu imagino como ele deve ter sido incrível. Já imaginaram? Passar pelo meio das águas sem molhar os pés. Foi realmente incrível. E aquele povo, e aquela multidão que sofria como escravos no Egito, eles sofriam muito lá. Mas Deus os colocou ali para passar no meio das águas sem molhar os pés. Que dia incrível! Que sensação maravilhosa de proteção de Deus, de cuidado, do carinho de Deus passando ali pelo mar, passando no meio das águas. Deve ter sido um momento incrível. E eles já haviam presenciado o cuidado e a proteção de Deus com a queda das 10 pragas. Com eles não acontecia nada. Mas só com o povo do Egito, eles sofriam as pragas, mas o povo de Deus foi cuidado. E eles viveram momentos ali incríveis. E eu fico imaginando como foi este momento. E assim nós, na Bíblia, temos vários exemplos. Elias foi um homem que ele falava que não ia chover, não chovia, falava que ia chover, chovia. Mas também teve as suas dificuldades. Num certo momento de sua vida, ele pediu a morte para Deus. Ele falou: chega, Senhor,
me leva. E na nossa vida não é diferente. Às vezes nós passamos por dificuldades e por problemas que a gente acaba falando: Senhor, me leva, eu não aguento mais. Mas Deus disse para Elias: levanta, ainda tem muita coisa para você fazer. Tem muita gente que precisa ouvir falar de Jesus. Jesus disse para mim e para você nessa noite: não desista, não desanima. Você ainda tem muita coisa para fazer. Ainda tem muita gente que precisa ouvir falar de Jesus. Nós ouvimos ontem o pastor falando: somos só 2.000. Elias, ele pensou que só era ele, só tinha ele. E ele não desistiu. E ele viveu momentos incríveis. Aí no livro de 1 Reis, no capítulo 17, versos de 22, Elias fez uma oração para um menino, o filho da viúva que havia o alimentado, havia falecido. Ele toma o menino nos braços, leva para o lugar onde ele estava ali acomodado, e ele ora a Deus para que Deus devolvesse a vida daquele menino que havia morrido. E Deus então ouve a oração de Elias e restitui a vida ao menino. Eu fico imaginando aquela mãe que perdeu o seu filho, e o que ela pensou: poxa, eu ajudei o servo de Deus, eu cuidei dele, agora o meu filho morre. Mas a alegria ao ver o seu filho vivo, que dia incrível aquele! Elias passou por vários momentos incríveis. Ele tinha o seu servo ali, Eliseu, e Eliseu então com Elias ali, e certo dia Elias falou para Eliseu: o que você quer? Eu quero a porção dobrada do teu Espírito, do Espírito Santo. Eliseu pediu o Espírito Santo em porção dobrada. E ele se manteve ali firme no pedido. Elias então disse: se você me ver, você receberá. E então Elias sobe ao céu, uma carruagem de fogo, no meio de um redemoinho, e deixa a capa para Eliseu. Eliseu então pega ali a capa de Elias e vive também dias incríveis. Vocês já imaginaram esse dia na vida de Elias? Subindo vivo para o céu? Que dia incrível! Mas para ele estar ali, ele passou por dias de muita dificuldade. Pensou em desistir. Eliseu, certo dia, isso está no segundo livro de 2 Reis, no capítulo 6, verso 17. O rei da Síria mandou prender Eliseu, e Eliseu mandou o exército para lá. O servo de Eliseu estava com muito medo. Eliseu então ora para que Deus abra os olhos do servo dele. E Deus abriu os olhos do servo de Eliseu. E ele viu ali que o exército que estava em volta de Eliseu era muito maior do que o exército do rei da Síria.
Que dia incrível esses dois viveram. Se pudesse ser abertos os nossos olhos, nós veríamos a guerra que é travada por nós, pelos nossos pensamentos. Nós veríamos os anjos do inimigo ao nosso derredor tentando nos atingir de alguma forma. Nós vivemos numa guerra espiritual, numa guerra entre o bem e o mal. E há disputa pelo nosso coração. Você deve ter sofrido um conflito. Eu vou até a igreja ou eu não vou? Há uma luta entre os desejos da carne, entre os prazeres momentâneos deste mundo. Nós vivemos nesse conflito, nessa guerra. Que Deus possa abrir os nossos olhos, assim como abriu os olhos do servo de Eliseu. Que possamos, todos os dias, pedir para que Jesus torne os nossos dias incríveis. Dias ao seu lado, dias de paz, dias de felicidade, porque foi para isso que Ele nos criou. Nós podemos também aprender com a vida de Felipe. Felipe, Deus falou para ele assim: levanta-te e vai para uma região que é meio deserta, vai para lá. Ele levantou, não questionou, foi, encontrou um homem que estava voltando de Jerusalém, que não havia entendido o que viu, estava buscando Jesus. Felipe então se aproximou dele, deu um estudo bíblico, e quando encontraram água, desceram. Felipe batizou aquele eunuco e viveram, eu acho que uma das experiências mais incríveis da Bíblia naquele dia. Eunuco saiu feliz depois do batismo, mas Felipe foi arrebatado e foi visto em azul. Que incrível o dia de Felipe! Que incrível é o dia de um cristão que ouve a voz do Espírito Santo falando com ele. O dia que você ouve Jesus falando para você, faça isso, e você faz, aquele dia é um dia incrível. E se nós não formos arrebatados, aqui ainda, um dia seremos na volta de Jesus. Amém? Amém. Que possamos entregar a nossa vida para vivermos dias incríveis. Esse dia era um dia triste para Lázaro, para a família de Lázaro, para Maria, para Marta. Elas choraram muito, mas quando Jesus chegou, abraçou e disse: não chore para elas. Aquele dia se tornou um dia incrível, porque Jesus ressuscitou seu irmão, que já estava morto há 4 dias. Nós encontramos também um dia incrível na vida dessa senhora, uma viúva que doou tudo o que ela tinha. Muitas vezes nós queremos ser notados, elogiados, mas aquela viúva, nós não sabemos o conflito que ela passou, mas nós conhecemos a história dela, porque Jesus a observou. Jesus é o único que precisa nos observar. E a nossa história também será contada, como dessa viúva que viveu dias incríveis, entregando tudo que tinha para Jesus. Essa viúva estava indo enterrar o seu filho. O esposo havia morrido. Teoricamente ela estava sem ninguém.
e o seu filho também morreu. Mas Jesus a encontrou, indo para o cemitério enterrar o seu filho. Jesus sentiu compaixão daquela mulher e disse: não chores, não chores, eu estou aqui, eu vou cuidar de você. E devolveu a vida para seu filho. Jesus, Ele quer tornar os seus dias incríveis. E Ele diz no capítulo 14 do livro de João, do verso de 1 a 4: na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar lugar para vocês, e eu voltarei, e vos receberei para mim mesmo, e onde eu estiver, vocês vão estar também. Jesus disse: eu vou preparar lugar. Não se turbe o vosso coração, não fique triste. Não fique triste porque as coisas não estão dando certo. Não fique triste porque você está doente. Não chora. Eu estou aqui, eu estou cuidando de você. Não desista. Se prepare. Quando Jesus ressuscitou e as mulheres foram lá passar o bálsamo em seu corpo, Maria, quando estava indo, e eu fico imaginando o sofrimento de Maria naquele dia, ela havia perdido seu filho. Maria Madalena havia perdido seu melhor amigo. E eu fico pensando no caminho ali, a preocupação delas, como nós vamos remover aquela pedra do sepulcro. Que tristeza perder um filho, eu imagino que deve ser muito triste. Mas Jesus enviou um anjo, Deus enviou um anjo, removeu a pedra, solucionou o problema daquelas mulheres. Jesus, Ele ressuscitou para devolver a vida de vários filhos que nós perdemos. Jesus, Ele ressuscitou para devolver a minha alegria e a sua alegria. Amém. Porque nós fomos criados para vivermos felizes eternamente. Nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para a vida eterna. Para nós vivermos dias incríveis. E na eternidade nós estudaremos, nós viveremos, nós construiremos casas. Não para outros morarem, mas para nós morarmos. Nós vamos plantar para nós colhermos. Jesus, Ele devolverá os filhos nos braços das mães. Breve, Jesus voltará. Muito em breve. Ao ressoar da trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e vamos subir no rio. A volta de Jesus será o dia mais incrível de todos. E nós precisamos nos preparar para estarmos em pé naquele dia. No dia mais incrível da nossa vida. Será o evento mais incrível de todos os tempos da história deste mundo. Amém, Jesus. Jesus voltará e nós vamos ver como se fosse do tamanho de uma nuvem, do tamanho de uma mão, e ela vem crescendo. E Jesus envolto do arco-íris, o arco da aliança que Deus fez conosco. Ele prometeu que Ele voltará.
Amém. nos dará direito à vida eterna e à felicidade. Amém, Jesus. Quantos querem estar em pé naquele dia? Quantos querem viver esse dia incrível? O dia mais incrível de todos os tempos. O Mike vai cantar uma música. E eu gostaria que, se você sentisse o desejo de estar preparado nesse dia, para viver até lá todos os seus dias incríveis com Jesus, para que você possa sentir essa paz que só Jesus dá, você fique em pé. Se você sentir o desejo de vir aqui na frente, nós vamos orar com você. Amém? Amém. Tá chorando porque se você tem Deus que cuidar de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.
filhos e as tuas filhas. O nosso desejo, Pai, é estar pronto naquele grande dia. Nós queremos estar prontos. Nós queremos, ó Pai, viver dias incríveis ao seu lado. Que possamos, Senhor, deixar das glórias deste mundo, dos prazeres momentâneos, para ouvir a Tua voz, para seguir no caminho em que o Senhor indicar. Que possamos, Senhor, ter a fé como daquele paralítico que pediu para os amigos no descer pelo telhado. Que possamos nos aproximar de Ti para receber as Tuas bênçãos e o Teu carinho, o Teu abraço, o Teu cuidado, a Tua cura física e espiritual. Que possamos deixar de ser críticos, de sair da porta, entrar e ficar pertinho do Senhor, ouvindo Tua palavra e colocando em prática. Ó Deus, nos ajude se porventura passarmos por momentos assim como Elias passou, momentos em que perdemos a vontade de viver, e o Senhor sabe do que eu estou falando, porque possivelmente passamos por isso. E nesses momentos nós possamos sentir o Teu abraço e o Teu cuidado, e que possamos ouvir a Tua voz dizendo a nós: não chore, eu estou aqui, eu estou cuidando de você. Pai, que possamos sentir o Teu abraço, o Teu cuidado todos os dias de nossa vida, para que no dia mais incrível de todos os tempos nós possamos exclamar: este é o Deus a quem nós aguardamos. Que possamos estar prontos e subir e morar contigo por todo sempre. Esse é o nosso desejo, o nosso agradecimento em nome de Jesus. Podeis assentar. Nós queremos chamar a equipe de louvor. Nós vamos cantar agora. Pode cair o mundo, estou em casa.